Só que tem outra polêmica no Flamengo às vésperas desse Super Mundial de Clubes, né? O Bruno Henrique, ele foi denunciado nessa quarta-feira, ou seja, ontem, às vésperas de embarcar para o Super Mundial nos Estados Unidos. O Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por estelionato e fraude esportiva. Outras 8 pessoas também foram denunciadas, incluindo o irmão do Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior. Em abril, o Bruno Henrique já havia sido indiciado pela Polícia Federal pelos mesmos crimes, por ter compartilhado informação antecipada sobre o recebimento de um cartão amarelo na partida contra o Santos, pela 31ª rodada do Brasileiro de 2023. Caso seja condenado às penas máximas, a punição do Bruno Henrique pode chegar a 17 anos e 8 meses de prisão. Hein, galera? Que bizarro, hein? Porque não é só punição esportiva, não. Cara, é muito bizarro porque ele está sendo aí denunciado por estelionato e fraude esportiva e, caso seja condenado às penas máximas, a punição do jogador pode chegar a 17 anos e 8 meses de prisão. O Ministério Público pede ainda que, se condenado, o jogador pague R$2 milhões por danos morais coletivos causados pela fraude. Agora caberá à Justiça Federal decidir se aceita ou não a denúncia e torna o jogador réu. O mesmo valor foi solicitado em forma de fiança para assegurar que ele compareça às etapas do processo. O STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tem 60 dias para se manifestar se apresenta ou não denúncia contra o jogador rubro-negro. Gente, é meio bizarra a situação, mas também é bizarro esse negócio, né? Da pena máxima ser 17 anos de prisão. Aí, pelo amor de Deus, tantos absurdos acontecendo no Brasil e, por isso, claro que isso não vai acontecer. Agora, a pergunta que eu falo, Flávio, será que tem risco de uma prisão ou apenas de um banimento do futebol? Porque vale deixar claro, né? O Bruno Henrique tem 38 anos, 37. Se o Bruno Henrique for punido 2 anos, 3 anos, já acabou a carreira dele. Pilador, aí é pena máxima e tal, eu não acredito que isso ocorra, não há nenhum antecedente desse tipo de situação, seria um caso aí de uma antecedência, de antecedentes, seguida às vezes esse tipo de situação, não creio nisso, mas também vejo com todo o impacto que o Bruno Henrique causa, ele pode ser usado como exemplo. Aliás, se ele for condenado e realmente for comprovado que esse cartão que ele tomou o cartão com essa intenção, tendo avisado, tudo isso for comprovado, ele tem que ser punido mesmo. Eu tenho o maior carinho pelo Bruno Henrique, falei toda vez que eu... Flávio, Flávio, ele tem 34 anos, é que eu confundi a idade que vai acabar o contrato dele com o Flamengo, ele tem 34. Ok. De qualquer forma, 2 anos de punição, né, o cara sem jogar, como é que ele vai ganhar forma? Mas eu digo o seguinte, eu tenho o maior carinho pelo Bruno Henrique, não fico feliz com essa situação, acho que se isso for comprovado é mais por ignorância mesmo, sabe? Por achar que nada vai acontecer e aí o cara é induzido, enfim, eu não gosto de pré-julgar pessoas e dizer que a pessoa não é do bem, até pelo contrário, acho que o Bruno Henrique, ele se isso aconteceu, pisou feio na bola, tem que ser punido e aí não tem o que contestar, você corre o risco quando você comete um ato indevido, um ato falho, um ato errado. Mas também entendo que o fato dele ser um jogador de repercussão pode ser tomado como uma maneira de ter uma punição exemplar, como é o caso do Paquetá. O Paquetá está enrolado. O Paquetá, ele é reincidente, né? Ele tem 5 acusações, uma seguida da outra. E aí, no caso do Paquetá, eu não vejo muita alternativa. E no caso do Bruno Henrique, também acho que ele terá uma punição. Não acredito que seja banido, mas talvez tenha uma pena que o faça parar com o futebol. Não acredito em prisão. Acho que seria uma coisa exagerada, mas entendo também que
parece que as provas cada vez caminham mais nesse sentido. Ele teria, pelo que eu andei lendo aí, ele teria sido chamado para confessar que fez a atitude, não confessou, negou, e depois uma das pessoas envolvidas teria confessado sim que houve um acordo com ele e tal, mostrado provas, e aí não tem muito jeito, né? Aí ele vai acabar sendo punido e não tem o que contestar. E imagino a cabeça desse jogador, desde que o fato aconteceu, como a cabeça do Paquetá e qualquer pessoa numa situação como essa. Eu lamento pelo ser humano, mas entendo que você não pode deixar de punir uma situação dessa. Eu concordo totalmente com o Flávio Prado, né? Porque não dá para um jogador... Primeiro, se isso for verdade, é muita burrice. Eu repito o que eu falei do Paquetá. É inacreditável que um jogador que renovou o contrato por 3 anos com o Flamengo para ganhar 2 milhões de reais por mês tenha feito isso. Tipo assim, se aconteceu mesmo, se for provado, se o Bruno Henrique for condenado, é muita burrice, gente, é muita burrice. Eu repito o que eu falei do Paquetá. O Paquetá, se for verdade, ele deixou de ir para o Manchester City, ele está deixando de ser convocado para a seleção brasileira, ele pode acabar com a carreira dele ainda sendo muito novo, por causa de uma burrice, caso seja comprovado. No caso do Bruno Henrique, é a mesma coisa. Se ele fez, primeiro, ele tem que ser punido rigidamente mesmo. Não dá pra gente aceitar que um jogador do nível do Bruno Henrique, num clube gigante como o que ele defende, ídolo do Flamengo, faça algo por um trocado diante do que é o salário dele. É isso que eu falo, Bruno. Pra mim já é um absurdo se um jogador de Série D, Série C estiver envolvido, porque é questão de caráter. Mas você ainda diz, o cara pode ter necessidade de ajudar a família, tentou num desespero, mas já tem que ser criticado e punido. Agora, num caso de um jogador que já é consagrado, já é ídolo da maior torcida do Brasil, teve uma renovação contratual surreal, de mais 3 anos de contrato para ganhar cerca de 2 milhões de reais por mês. Se fez, gente, primeiro, é muita burrice. E outra, tem que ser realmente punido com rigor. No mínimo 3 anos de punição. E para um jogador de 34, Bruno, 3 anos de punição seria o fim da carreira. Se ele tomar uma punição dessa, é o fim mesmo. Para o futebol, isso é algo muito sério, que não pode deixar passar, né? Se tiver todas as provas, sempre tem muito cuidado em relação a isso, porque às vezes você fala uma coisa, depois acontece um julgamento e a pessoa é absolvida, né? Às vezes você coloca, esse cara é isso, ele cometeu tal crime, ou ele manipulou o resultado. Você faz uma afirmação e depois no julgamento não tem provas, ou quem julga entende de outra maneira, fica numa situação complicada. Então eu sempre uso bem a questão tento usar da melhor maneira a presunção de inocência. Ele é inocente até então, mas é uma situação muito difícil, né? Apareceram aqueles prints, as conversas, é uma situação bem difícil a situação do Bruno Henrique, e no futebol é uma manipulação de resultado, ou não de resultado, né? Mesmo que seja de tomar um cartão, é uma manipulação. É muito sério para o jogo, porque se você manipula para tomar um cartão, você pode manipular para outras coisas. Então, se for tudo comprovado em relação a ele, em relação a Paquetá, a todos que têm acusações aí, tem investigação em andamento, o futebol tem que punir de maneira muito séria. Porque se abrir um precedente, se deixar essa porta aberta, fica muito complicado para o jogo, para o futuro do jogo, do futebol. Talvez seja o caso mais sério em relação ao esporte, ao futebol. Então, ele tem todo o direito de se defender. Em relação ao clube, eu acho que enquanto ele não for condenado, ele tem que trabalhar normalmente, a não ser que ele não queira, que ele não esteja bem, que ele emocionalmente não esteja em condições de trabalhar, mas se ele tiver condições, acho que ele tem que trabalhar, porque pela questão da presunção da inocência mesmo, enquanto ele não for julgado por um tribunal esportivo ou pela justiça comum, ele é inocente, mas é uma situação bem difícil. Com certeza, totalmente bem ele não está. Aí a condição de trabalho dele, se ele tem condição de seguir trabalhando até que seja julgado, é uma coisa que ele tem que conversar com o técnico, com a diretoria, porque realmente é um caso bem complicado para um atleta de futebol. É um caso que vai ser colocado como exemplo se for verdade.
entendeu? Ó, o Bruno Henrique jogava no Flamengo, era ídolo, fez, tá punido, como a gente sempre falou do Paquetá. E essa situação do Bruno Henrique, hein, Mauro? Porque agora ele foi denunciado pelo Ministério Público lá do Distrito Federal por estelionato e aí esquema, né, em aposta esportiva, fraude, na verdade, em fraude esportiva. E aí estão falando até em prisão, e aí eu já acho muito exagero. Mas, provavelmente, se for verdade, acaba a carreira do Bruno, né, Mauro? Porque tem 34 anos, não seria uma punição de menos de 3 anos num caso como esse? Muito provável, né? Se isso for levado, de fato, às últimas consequências, é uma situação que eu acho que é um problema do jogador que atinge o clube, porque é o jogador do clube, né? Mas essa notícia, ela surgiu de ontem para hoje, e nem houve tempo de a gente tentar entender o que o Flamengo pensa a respeito, como é que o Flamengo vai agir com relação a isso. Se age normalmente que no estado tivesse acontecido e põe para jogar, ou se o jogador não tem cabeça, prefere afastar, enfim. O clube vai ter que resolver agora nos próximos dias, né? Já que estreia na segunda-feira. Talvez aqui no decorrer do dia a gente consiga ter uma posição do clube com relação a isso. Se for repetir a conduta adotada quando digamos assim, da revelação, né, da história da aposta, né, do envolvimento dele, esse rolo todo, ele vai jogar como se nada tivesse acontecido, porque foi assim que o Flamengo agiu naquela ocasião. Se agora tomar alguma medida diferente, saberemos em breve. Mas ainda nem houve tempo, né? O time do Flamengo desembarcou aqui nos Estados Unidos mais ou menos 15 para as 9 da manhã, no horário daqui, né? Agora que são 12h05, uma hora mais cedo, então nem teve muito tempo para isso. É um problemaço aí pro Bruno Henrique, né? Se for verdade, como eu já falei aqui, é muita burrice e é um jogador que ainda faz muita falta, né, Bruno Prado? Mentalmente bem, o Bruno Henrique ainda faz muita falta nesse time do Flamengo, ainda mais no momento que o Pedro ainda não tá na sua melhor fase, Bruno. Não com a mesma frequência de outros anos, que é normal, ele está mais velho, teve lesão grave, mas ele ainda é um jogador útil, um jogador que tem atuado mais por dentro mesmo, até por essa condição do Pedro. E o Juninho não deu certo até agora, então o Bruno Henrique é uma ótima opção ainda para centroavante do Flamengo. Às vezes ele ainda joga pelo lado esquerdo, mas o Flamengo tem outros jogadores para a função. Eu gosto dele como jogador, não está no seu auge, não está no seu melhor momento, mas é um jogador interessante, veloz, bom jogo aéreo, faz gols importantes. É um jogador que ainda, por 2 anos, ele ainda pode ajudar o Flamengo, né? Se não tiver nenhum problema mais sério com essa questão, ele ainda é um cara útil para o Flamengo, sim.